salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país, falando de política. A política mexe na sua vida, na casa que você mora, define a escola do seu filho, ou seja, é preciso discutir, sim, a política. Hoje, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, não está aqui, ela está com dengue. Todo mundo no Brasil está tendo dengue. Mas na próxima semana, ela estará presente aqui. Olha, o político não tem o direito de ser surpreendido, porque a política, ela obedece uma lógica. E é por isso que os líderes do governo hoje não estão surpresos com a derrota de ontem sobre os vetos presidenciais. Meus amigos, a política é mesmo previsível. Hoje aqui o Frente a Frente vai ter uma conversa muito boa. O deputado de Pernambuco, líder do Partido Verde na Câmara, o deputado Clodoaldo Magalhães. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos os ouvintes da Rede de Vida. É uma satisfação poder estar aqui para a gente bater um papo sobre política e avançarmos aí na discussão para os nossos telespectadores. Pois é, apesar dessa cara de novo, é um deputado experiente, já está no 5º mandato. É o primeiro deputado federal, mas já teve 4 mandatos de deputado estadual, é líder do partido na Câmara, isso não é pouco, é uma função importante, e foi secretário de saúde. Ele é médico, endocrinologista, ou seja, cuida bem aqui dos assuntos relativos à saúde. Vai ser uma conversa boa. Deputado, como é que o senhor analisa o atual momento político e nível de debates? A gente viu ontem, no debate ali sobre os vetos, de que há um forte debate ideológico e de costumes, né? E isso separa totalmente o Congresso. Sem dúvidas, Zé Maria. Eu acho que esse debate ele faz parte, né, da nossa sociedade, mas ele se torna cada vez mais importante à medida que se eleitoraliza a discussão das políticas públicas. Esse é um ano de eleição e, via de consequência, as pessoas já estão muito ligadas a essa questão das eleições de prefeitos e vereadores nas suas cidades. E, como consequência, a gente tem aquela polarização que você teve na campanha em 2022, dos polos de extrema esquerda e extrema direita que levaram o Brasil a se dividir muito na eleição presidencial, voltando a se acirrar. Esses ânimos voltam a ficar quentes. E isso é impossível que esse debate não chegue também ou não traga a cegueira para as discussões importantes que o país deve ter lá dentro da Câmara e do Senado. Eu estive agora na semana passada na minha cidade, Medina, um abraço a todos, e vi que a política lá também é emocionalizada. A política é emoção, paixão, né? E os médicos estão na disputa, lá o Marcelo está na disputa também, né, da prefeitura. Por que os médicos agora estão decidindo ir para o poder? Olha, a questão da emoção, eu acho que faz parte da nossa latinidade, de sermos um povo muito afetuoso, e da política também, extrovertido. Né? E na política brasileira isso também é trazido pela característica cultural de sermos assim afetuosos e expansivos, né? A latinidade. E a questão dos médicos, eu acho que tem também, primeiro, a questão do médico ter o seu lado humano, né? Boa parte dos médicos vão ali e vão chegar na alma das pessoas, vão chegar num momento de muita vulnerabilidade das pessoas, quando elas estão precisando, num momento, né, de fragilidade, quando mais precisam, que é na saúde. E muitas vezes também estão em lugares onde há uma ausência do Estado em termos de assistência à saúde. Então, eles ocupam um papel importante, eles começam a sair do consultório individualmente para agir da parte coletiva. Muitas vezes, como eu tive a oportunidade, né, estava no consultório atendendo como endocrinologista e depois passei a ser secretário de saúde de uma cidade do interior chamada Sirinhaém, em Pernambuco, e passei a lidar com gestão de saúde, ou seja, organizar o sistema para que não falte remédio, para construir um posto de saúde, para cuidar dos agentes comunitários de saúde, para fazer os médicos estarem bem, com um atendimento bom para a população. Então, isso faz com que a gente
saia da relação individual para a relação coletiva, e isso vai fazendo o médico entrar na esfera política. O Congresso Nacional, ele é exatamente um retrato da sociedade, inclusive na composição. Mas não é só médicos, não. Os médicos estão em grande número, sim, na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas também advogados, né? Os advogados também são muito bem representados no Congresso Nacional. Ali eu acho que tem um recorte de toda a sociedade. Tem de tudo, Zé Maria. Tem Sim, de tudo. De tudo mesmo, viu? Deputado, nós estamos agora vivendo ainda as consequências de ontem, né? O veto previsível e derrubado pelo Congresso sobre saidinha. O que aconteceu ali politicamente? Olha, a gente vive sempre na política um debate entre aquilo do que é possível ser feito, né? Que a política é a arte de se fazer o possível, em especial na questão da divisão dos recursos. A gente tem uma infinidade de necessidades, mas tem uma quantidade de recursos limitada. Então, você tem que ter a sabedoria e a limitação de traçar prioridades, né? E, ao mesmo tempo, a população que anseia pelo ideal. E o ideal sempre, você elege os seus representantes para tentar chegar a um meio termo, porque você nunca consegue fazer o ideal, né? Então, no nível de insegurança que a gente vive na sociedade, os indicadores crescendo muito, né? A segurança no Brasil está piorando em todos os estados, praticamente, do país. Então, qual é a tendência da sociedade? É achar que medidas mais duras vão melhorar o sistema, né? É aumentar penas, é modificar o Código Penal para agravar. Só que segurança pública é um complexo de fatores que têm envolvimento. Então, o desemprego tem envolvimento, a política industrial para gerar emprego, né? A capacitação dos jovens, que é onde a gente tem hoje o maior percentual de desemprego na juventude. Então, o preparo para o jovem, a melhoria da educação e da qualificação profissional. O senhor está dizendo isso para justificar a história e o debate das saidinhas. Exato. O que é que se olha? Se olha, tipo, aqui você tem um conjunto de pessoas encarceradas e que, se elas não tiverem a saidinha, a segurança pública vai melhorar. E o que eu estou dizendo é que a segurança pública não depende apenas de pequenas saídas que esses presos vão... Até porque quem tem saidinha já está no semiaberto, né? Exato. Então, o que a gente tem que ver é que é uma relação enorme de conflitos. Então, às vezes, você politiza uma questão, mas aquilo não é realmente O senhor votou pela manutenção do veto? Pela manutenção do veto. Outros debates parecidos virão, como, por exemplo, o fim da progressão de pena, né? Exato. Veja, há muitos benefícios, claro, já no Código Penal para quem está encarcerado, mas as pessoas só entram no benefício de reduzir pena trabalhando, das saidinhas, como você bem colocou, se elas vão realmente se reinserindo na sociedade, se eles têm um perfil para voltar para a sociedade. Não é para todo preso. Por exemplo, os presídios federais não têm saidinhas. Então, isso vai ser um problema agora para os governadores, que vão ter que administrar rebeliões e outros tipos de coisas, caso a gente não tenha no Supremo Tribunal Federal aí uma revisão dessa questão. Toda lei, na verdade, ela só é considerada madura, boa, né? Fácil de usar, depois de passar por todo o trâmite, depois do Congresso Nacional, evidentemente, o Poder Judiciário. No caso aqui, deve ir direto para o Supremo, né? Saber, por exemplo, se o fim... não é bem o fim, né? É uma redução muito grande. Das saidinhas vale para quem já está no processo, né? Exato. Ou só para os que forem condenados a partir de agora. Isso, porque há uma retroatividade que está sendo discutida também, como se a medida aprovada fosse inconstitucional exatamente por estar retroagindo. Então, entre outros vetos, também foi discutido uma coisa muito polêmica hoje na sociedade, que seria derrubar o veto que o Bolsonaro fez à questão das fake news. Então, de criminalizar as pessoas que falam inverdades nas redes sociais. Ora, a discussão é por que as redes sociais, as redes de comunicação, elas devem ser um ambiente aberto para as pessoas usarem da liberdade de expressão
como desculpa para estarem propagando inverdades, mentiras que muitas vezes causam danos para a sociedade. Você vê no Rio Grande do Sul inúmeras fake news, inúmeras inverdades que foram ditas e que prejudicaram as pessoas que já estão na situação. Está matando, né, deputado? Fake news está matando. Está matando. Então, matou muita gente. As fake news mataram muitas pessoas durante a Covid. Ao suicídio. Exato. Então, é preciso, sim, uma criminalização. É claro que criminalizar uma fake news vai ter uma gradação de pena, você vai ajustar isso. Mas o que foi feito... O argumento é de que já existem leis que já punem pessoas que atentam contra, vamos dizer, contra outras pessoas. Na verdade, essas inverdades que circulam nas redes sociais, como é a rede social, como esse é um advento muito novo, muito moderno, não existem leis específicas para tratar disso. Porque na defesa desses processos você vai argumentar que tem a liberdade de expressão. Então, é preciso, sim, dar um freio. O que aconteceu ontem foi exatamente deixar essas pessoas sem qualquer tipo de punição. Interessante é que o Yuval Harari, que é um autor que eu leio, que eu gosto muito, ele mostra ali de que ele foi chamado para explicar o porquê do Homo sapiens ter chegado ao topo da cadeia alimentar de forma tão rápida. Então, muitos falam da apreensibilidade da mão, do polegar e tal, e ele acha que é a comunicação subjetiva, ou seja, falar o que não existe. E a chave de tudo seria a fofoca. A fofoca sempre fez o controle social, aquele presta, aquele não presta. Quer dizer, hoje seria uma ampliação da fofoca o que está acontecendo? A fofoca ela tem a capacidade de distorcer a verdade. Um pouquinho, né? Um pouquinho, ou muitas vezes aumentar. Que é a estratégia, a técnica da fake news, né? Exato. Usa um pedacinho de verdade, emoção, muita emoção e cria uma mentira. Cria uma mentira, exatamente. Então, não é uma ampliação do que sempre existiu? Mas aí as consequências, muitas vezes, quando você amplia, quando você distorce, cria uma mentira, muitas vezes são consequências muito ruins, muito drásticas, muito perversas para a sociedade. Então, isso precisa ser regulamentado. A fofoca, quando vai para as páginas sociais, ela toma um poder muito maior, né, de destruição. Uma fofoca individual ali, na vizinhança, que tinha uma repercussão no passado, localizada ali numa família. Ontem eu pude ver no plenário também que os que defendiam o veto, tem uma bancada no Congresso que a gente chama de bancada do Pokémon, porque eles ficam procurando Pokémon com um celular nas mãos. Isso mudou a política, mudou. E ontem eu vi que essa bancada estava em plena atividade, né? Todo mundo fazendo selfie e tal. É um novo tempo do debate político. É um novo tempo. Essas redes sociais trouxeram uma democratização da informação. Você que faz parte da comunicação sabe o quanto isso mudou, todos os veículos de comunicação, o quanto as redes sociais hoje têm força, têm poder, né? O quanto a televisão, o rádio, esses instrumentos de comunicação mais tradicionais, eles continuam com seu espaço, mas o quanto também hoje cada um tem uma maneira de emitir uma verdade, de trazer notícias, né? Então, isso é uma democratização, é dar oportunidade para, em todos os lugares do mundo, alguém estar criando uma versão daquilo que a gente pode considerar verdade. Então, isso é uma vantagem. Mas o que a gente tem hoje é a dificuldade de criar mecanismos para dar qualidade e responsabilizar também as pessoas que têm essa liberdade para construir notícias. É preciso regulamentar, porque as coisas mudaram e sempre houve regulamentação. Quando inventaram um brinquedinho de gente rica que se chamava carro, eram poucos. Depois começou a atropelar, depois começou a atrapalhar as carroças, que eram os veículos de transporte, e foi preciso regulamentar carro, né? Mão, contramão, sinal de trânsito, autorização para dirigir, mas não houve censura no carro. Houve uma regulamentação e nós hoje usamos os carros, mas temos que seguir conceitos, temos que seguir as leis e novas balizas que foram colocadas. Esta é a regulamentação.
Olha, nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos e estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Boa noite. Olha, é um prazer tê-lo aqui acompanhando Frente a Frente. Nós aqui estamos falando exatamente das entranhas da política, de como funciona. Hoje, o deputado Clodoaldo Magalhães, deputado que tem a cara de novinho, assim, mas é bem experiente, né, deputado? Já está no 5º mandato, 4 de deputado estadual e 1 de federal. É médico. Hoje, um grande debate do Congresso Nacional é sobre saúde, né? Isso talvez seja exatamente já uma repercussão da forte pandemia, né? Onde todos descobriram ali sobre a importância de prevenção e a importância da saúde. O senhor acha que o governo do presidente Lula está cuidando assim, da saúde? É uma área que está sendo atendida? Olha, Zé Maria, a saúde é uma área que todo dia você incorpora tecnologia nela. Ou seja, todo dia surge um maquinário novo, um equipamento novo, tratamentos imunobiológicos para câncer, para todo tipo de doença. Então, esses tratamentos novos são muito caros. Então, saúde já é algo muito caro. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem a pretensão de atender a todos sem exceção e pagar absolutamente tudo que for necessário no tratamento. É uma pretensão muito grande. O senhor sabe que eu sou bem experiente aqui nesse setor da política. Acompanhei a Constituinte e me lembro da composição do SUS, né? Os deputados e senadores, os constituintes, foram na Inglaterra e viram aquela estratégia e montaram aqui o SUS. É bom, qualquer pessoa é atendida no SUS, seja ele estrangeiro, indígena, de lá, de cá, é atendido, mas custa muito caro, né, deputado? Custa muito caro. Eu fui secretário de saúde, sabe disso. Isso, então você tem que atender a todos, sem exceção, para tudo que o cidadão precisar. Hoje, se surgir um medicamento novo, que ainda é experimental, que ainda é uma experiência no humano, e o paciente entrar na justiça para pedir que o SUS pague aquele tratamento, os secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, muitas vezes eles são obrigados, por força de uma decisão judicial, a comprar aquele medicamento. Sob pena de ser preso, né? Sob pena de ser preso. Então, são custos cada vez maiores. A pandemia trouxe uma realidade. Olha, eu conversei com o ministro do Supremo uma vez sobre isso. Existem medicamentos de 12 milhões de reais, uma dose, e não sabe se haverá efeito, às vezes, paliativo. Eu falei, mas, ministro, como é que você dá a autorização dele? Ele falou assim, que se mude a lei. A Constituição fala que saúde é um direito de todos e o dever do Estado, né? Então, não é exatamente quem entra na justiça que está errado, né? É um direito. Cada dia a gente está se deparando com isso, com o direito individual da pessoa a ser cuidada daquela vida individualmente e o direito do coletivo, que os custos para tratar todos cada vez maiores. Então, a pandemia trouxe algo muito revolucionário que talvez a gente só fosse ter daqui umas 2 décadas ou 3, que foi a digitalização mais apressada, mais rápida dos processos em saúde, o que barateia muito os custos de saúde. Então, você hoje pode fazer atendimentos de telesaúde, né? O profissional de saúde estando aqui e o paciente estando no interior da Amazônia. Então, cada vez mais cirurgias robóticas, cirurgias sofisticadas, onde um só profissional no estado consegue fazer, operando, né? E auxiliando em cirurgias que estão sendo feitas a milhares e milhares de quilômetros de onde o paciente está. Então, é muito dinâmico esse processo. Na pandemia, a gente viu situações muito alarmantes para os governos nacionais, ou seja, o Brasil tinha, por exemplo, que importar luvas, insumos de toda a natureza da China e de outros países por preços absurdos. Então, hoje, cada vez mais a gente está também no Congresso Nacional, na política do atual governo Lula também, tentando construir regramentos legais que possam fortalecer a indústria nacional, para que a gente tenha produção de medicamentos, de insumos, de todas aquele kit básico do que é o enfrentamento para as doenças nossas e a gente ter produção no Brasil para não estar dependendo de comprar de outros países e comprar muitas vezes em situações de emergência por preços absurdos. É o que a gente está chamando
do complexo industrial econômico da saúde, que o governo Lula está fortalecendo nas medidas do Executivo, mas que o Congresso precisa construir regras, leis, para que não seja uma política apenas deste governo e fique um regramento, leis que estabeleçam para todos os próximos governos, para ser uma política de Estado que fortaleça a indústria nacional. A gente vê, por exemplo, a bancada da saúde no Congresso Nacional, ela é forte, grande, existe, mas ela tem um viés muito assim, a política de saúde privada, né? Tem muito, as frentes, hoje elas são muito, lobby, né? Muito forte isso. No SUS, a gente vê que os prefeitos é que pegam no pesado, né? É quem fazem a gestão da saúde, eles recebem verbas do Estado e dos municípios, da União. Mas os prefeitos é que pegam no pesado na saúde. Né? Sim, toda a atenção à saúde acontece no município. Então, você tem os programas que o governo federal cria, né? As regulamentações que o governo federal faz, as regulamentações que o Estado vai dar, mas, ao fim e ao cabo, quem cuida da saúde é o município lá na ponta. Você tem a regionalização, quando a cidade ali não tem condição de resolver o problema, encaminha para uma cidade maior, onde tem um tomógrafo, uma ressonância, né? Quando não consegue dar conta daquele diagnóstico e tratamento ali, vai para um centro de referência maior no estado, que muitas vezes, por exemplo, neurocirurgia em Pernambuco, a gente tem para cirurgias de emergência, praticamente hoje só o Hospital da Restauração. Já temos cirurgias mais eletivas em outros pontos do estado, mas quando a gente tem uma cirurgia de emergência, hoje está restrito à restauração. Então, a gente tem uma complexidade grande, mas é preciso regionalizar, setorizar, para que a gente não tenha que comprar um tomógrafo, por exemplo, para cada cidade pequena. Existe uma dificuldade evidente hoje sobre planos de saúde, né? Uma parte importante, eu não saberia quantificar ali qual é o percentual, já tem plano de saúde, ou seja, saúde privada, que é complementar, né? Eu tenho a impressão que todos, absolutamente todos, podem depender do Sistema Único de Saúde, o SUS, o velho SUS. As altas complexidades, geralmente, são resolvidas no SUS. Transplantes, né? E cirurgias complexas. Exato. Já existe uma maneira, inclusive, já existe uma compensação, onde muitas vezes o SUS vai cobrar dos planos de saúde o valor que gastou para fazer muitos atendimentos nas grandes emergências, nas cirurgias oncológicas, nos tratamentos também de alta complexidade, de neurocirurgia. Então, já existe uma bolsa de compensação. O que a gente tem ainda que estabelecer é uma integração complexa de todos os sistemas, né, de tecnologia de informação, que são hoje ilhas, uma cidade consegue, para ter um cartão SUS, um cartão único eletrônico, para o paciente ter como ser identificado e tudo que ele já fez na vida está ali, em qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade que ele fosse tratar, como a gente tem. Não é difícil. Na Índia, a gente tem quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que hoje estão com essa integração, porque os dados do paciente são do paciente, não é daquele hospital que é dono daqueles dados. O paciente tem os dados e o governo precisa avançar nessa digitalização e identificação, porque isso facilita para tudo, para o tratamento, para reduzir custos, para estabelecer políticas de diagnóstico, políticas coletivas de tratamento e diagnóstico das pessoas. Você arriscaria dar uma nota assim, para a saúde no Brasil e atendimento? Olha, em alguns tipos de tratamento, como você falou aqui, transplante cardíaco, o Brasil é referência mundial, né? O programa da AIDS o programa de tratamento da AIDS. Então, tem muitos tratamentos no Brasil que o SUS é referência para o mundo, né? É um grande comprador de medicamentos também, né? O Ministério da Saúde, os governos estaduais, os municípios, quando você compra para 200 milhões de pessoas. Então, temos programas aí muito bem sucedidos e em outras áreas a gente vive estrangulado, como, por exemplo, conseguir exames no SUS, você tem uma fila de espera e que é uma fila demorada. O ideal é que a gente cada vez mais consiga reduzir o tempo de espera na fila. Fila a gente vai ter sempre por conta dessa necessidade crescente e demanda crescente dos serviços de saúde, que quanto mais melhoramos,
mas também induzimos a população a procurar os serviços. Nessa área de saúde, é inevitável, né? A gente fala do médico. O Brasil tem uma relação médico a habitantes razoável, não é ruim. Só que eu vi no IPEA, peguei lá, analisei há tempos atrás, há meses atrás, essa relação médico-paciente, né? E a gente vê que há uma alta concentração de médicos nos grandes centros, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e não no interior, né? E aí houve um programa que foi eficiente do governo sobre médicos... Mais médicos. E agora como é que é o nome? Olha, é uma releitura do Mais Médicos, onde o governo do presidente Lula tentou corrigir algumas falhas, ou digamos, algumas críticas que a sociedade fazia. Que muita gente achava que era um programa de médicos cubanos, e não era, tinha a participação dos cubanos. Mas não era só médicos cubanos. Né? Isso. E esta nova versão do programa, ela pretende qualificar os médicos brasileiros, claro, em primeiro lugar, para que a gente possa ter cada vez mais a formação na saúde básica, no atendimento para a saúde primária, que é aquele primeiro empregar atendimento. Os médicos que não têm CRM, né? Isso. E não que os médicos estrangeiros não possam entrar no programa, mas a prioridade hoje é para os médicos brasileiros. Que se formaram no exterior e que não fizeram revalida. Isso. Então, aí a gente tem um atendimento em saúde, uma formação, está vinculado ao Ministério da Educação também, para que a gente tenha cada vez mais formação em médicos generalistas, em médicos para os programas de saúde da família. É um programa excepcional. Muita gente diz que os médicos brasileiros não ficam no interior, primeiro, porque não há um planejamento salarial e profissional, né? O médico é como se ele sempre estivesse na mesma posição, que é uma posição alta, mas ele chega, ele é médico. Se ele ficar 20 anos numa prefeitura, ele será 20 anos, a vida inteira, no mesmo patamar médico, né? É preciso ter um plano de carreira. Né? É isso que o Mais Médicos, nessa edição, tentou iniciar. Uma formação médica, uma valorização do médico generalista, para que ele possa ir se aperfeiçoando, ganhando cada vez mais ali, numa cidade do interior que precisa daquele profissional médico para que ele também não precise se deslocar para os grandes centros, para as capitais, para poder ganhar melhor em especialidades que só vão atender o interesse do mercado, cada vez mais buscando especialistas para resolver problemas que, se você não resolve aquele problema inicialmente ali no posto de saúde, na sua comunidade, você vai encarecer muito mais o tratamento, porque a pessoa vai adoecer, e você vai tratar já não mais da hipertensão, não mais do diabetes, mas você já vai tratar da amputação de um dedo do diabético, você já vai tratar do infarto agudo do miocárdio de alguém que era hipertenso e podia ser tratado apenas com o atendimento básico na comunidade. É o ideal, né? A saúde passa pela prevenção. É mais barato, é melhor, né? E no Brasil não existe muito essa cultura de prevenção. Eu acho que está se criando essa cultura. Eu vejo, por exemplo, alguns planos de saúde oferecendo academia, oferecendo medidas de prevenção, claramente de prevenção, para ficar mais barato, inclusive, para o plano de saúde. Você salva vidas e você melhora a qualidade de vida dos pacientes, você faz com que os pacientes adoeçam muito menos e reduz os custos do plano de saúde, né? Você pode reduzir, inclusive, a mensalidade dos planos de saúde, porque a partir do momento que você controla os custos dos grupos dos planos de saúde, porque a maioria dos planos de saúde hoje são de grupos, não são individuais, então você também vai mantendo ali o valor do plano de saúde. Então, hoje, boa parte da sociedade brasileira depende de plano de saúde, você colocou essa questão aqui. Os planos de saúde cada vez mais caros, a gente tem também o rol daquilo que é obrigado a ser atendido pelo plano e que termina encarecendo o tratamento. E muitos deles, por exemplo, estavam acabando com os contratos, rescindindo contratos de pacientes que têm, por exemplo, transtorno do espectro autista, né? E houve um acordo que foi feito com a Câmara dos Deputados e eles suspenderam voltaram atrás nisso, enquanto tramita um regramento para que a gente possa estabelecer regras que beneficiem
o paciente na ponta, que hoje está sendo penalizado pelos custos e muitas vezes é tirado do plano de saúde à revelia de qualquer satisfação, e também possa criar equilíbrio financeiro para os planos de saúde poderem dar essa assistência à população. É um debate importante aí sobre a saúde do povo brasileiro. Nós vamos agora a mais um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta. Muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Nós, todas as semanas, trazemos aqui personalidades, pessoas importantes, que falam de política e te mostram exatamente as entranhas de como a situação anda aqui na capital federal. Hoje o Congresso Nacional amanheceu vazio, porque ontem foi um dia de guerra, viu? A votação das emendas. O governo perdeu, mas ganhou também, porque existem vetos que, se o governo perdesse, estava em dificuldade no orçamento. O Congresso mudou, o governo está ainda no governo antigo. É por isso que Congresso e governo não entram ali numa, vamos dizer, numa sintonia, deputado? Olha, o Congresso é a legítima manifestação do povo, né? É um poder que o povo grita através dele. Então, há sempre uma demanda da sociedade. Mas o Executivo também, né? O Executivo ele vai colocar as coisas para funcionarem, ele vai executar, ele vai botar em prática um plano de governo, ele vai fazer saúde acontecer, ele vai repassar os recursos para os prefeitos, governadores, ele vai ser um maestro daquilo que a política vai entregar. E o Congresso ele vocaliza, ele é a voz da sociedade, que está sempre reclamando, precisando, legitimamente. Então, é por isso que essa relação de tensionamento sempre vai acontecer. Porque o governo entrega, mas a sociedade sempre precisa mais. E ali é a casa, o Congresso Nacional, exatamente de você discutir as prioridades. Então, as prioridades para grupos que representam vários setores da sociedade, elas são vistas de maneira diferente. Então, isso também tensiona bastante a relação, muitas vezes, de um governo que foi eleito do presidente Lula com apenas 140 deputados federais, numa casa, por exemplo, como a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados federais. Então, é uma articulação para construir uma base de apoio de 140 até você ter 300 deputados federais para estarem ali votando, muitas vezes, matérias que precisam de um número maior de deputados com quórum qualificado, como nós dizemos, é uma articulação política muito fina e que, em muitas matérias, o governo tem dificuldade. E é natural que isso aconteça exatamente por ter feito apenas 140 deputados de um colegiado tão grande. Na abertura aqui eu falei muito que ao político não é dado o direito de surpresas, né? A gente já sabia mais ou menos os resultados, mas o jogo tem que ser jogado, né? Tem que cair mesmo os vetos, ir para o plenário, discutir, colocar sua posição. É assim que é feita a política. Não existe outro caminho, né? Mas é que houve uma mudança. O Congresso de antes não é o Congresso que o senhor chegou aqui, que entrou. O Congresso de hoje está poderoso, com emendas parlamentares aí que chegam a 55 bilhões de reais. E são emendas impositivas, não dependem de ninguém. Então, o deputado ganhou força, ficou independente do líder, independente do governo e pronto. Ele está fazendo a sua própria política. Isso é uma mudança muito importante. Não é o mesmo governo de Fernando Henrique, que tinha um presidencialismo muito mais forte, até do primeiro governo Lula. Enfim, é um novo momento. Tem duas questões para serem pontuadas. A população brasileira normalmente elege os presidentes achando que eles são os semideuses que vão resolver os problemas todos, heróis. E, na verdade, dá pouca importância à escolha do seu deputado, do seu senador. Num regime que o Brasil vive, que muitos países presidencialistas com parlamentos fortes vivem, como os Estados Unidos, você precisa dar muito mais atenção à qualidade do deputado federal e do senador que você escolhe do que ao cargo de presidente, que muitas vezes tem uma margem de manobra para trabalhar bem menor do que as pessoas imaginam. Então, o orçamento, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem muito mais interferência política dos deputados, dos parlamentares, deputados e senadores, do que no Brasil. No Brasil, o percentual que você falou aí de 55 bilhões, diante do orçamento brasileiro de trilhões,
Não, o orçamento do Brasil é de 120 bilhões, mas é metade. Pois é, mas o orçamento total ele é engessado, né? Então, é a parte discricionária que é votada no Congresso, mas quer dizer, o Congresso fica com metade. Se você comparar com o orçamento americano, por exemplo, ele é praticamente todo definido pelo Congresso. Então, há uma margem, comparativamente a outros regimes onde o parlamento é muito mais forte, bem menor no Brasil. Então, esses recursos que os parlamentares também destinam, eles destinam para a saúde, eles são obrigados a metade desses valores destinarem para a saúde, no atendimento primário, na média e alta complexidade, a outra metade para as outras áreas. Ainda tem vinculações obrigatórias também na assistência social. Então, são recursos que vão chegar também para os prefeitos, que vão fazer também com que as políticas públicas sejam tocadas. Então, não é um recurso... muitas vezes as pessoas acham que é um recurso que o parlamentar vai colocar e que foi, vamos dizer, saiu do sistema e da ponta, mas ele vai exatamente para a ponta para os serviços públicos melhorarem também. Inclusive há um compromisso, né, de metade das emendas para a saúde. Só para explicar essa divergência, o deputado está certo. O orçamento brasileiro é de 5 trilhões e 500 bilhões de reais. Só que é o seguinte, paga 2 trilhões e 200 bilhões para o serviço da dívida, mais 2 trilhões para a previdência e folha de pagamento, gastos obrigatórios e sobra ali 110, 120 bilhões, né? Que é a parte discricionária, é onde há a verdadeira briga pelos recursos. Então, ele está certo, o orçamento é de 5 trilhões e 200 bilhões, e eu também estou certo que, na verdade, você só pode mexer em 120 bilhões, né? Porque o resto já está engessado, é uma situação complexa. Na verdade, as políticas públicas que são criadas pelo governo, elas vão também melhorar pelo pagamento da dívida, por exemplo, quando os juros da dívida eles caem, né? Por isso que se discute tanto a quantidade de juros que se paga no Brasil, porque com uma mínima alteração que você reduz os juros da dívida, você aumenta em bilhões os recursos que o governo vai ter discricionários para usar e investir em educação e saúde do povo brasileiro. Pois é, você falou em educação, não há um país que faça um projeto sério de futuro sem a educação. Recentemente eu vi um extenso estudo do IPEA sobre a educação no Brasil, levando em consideração os resultados, né? E aí eu vi que existem alguns estados que, embora tenham recursos menores, estão bem melhores em termos de resultados, né? Por exemplo, o Ceará. E aí o IPEA foi lá ver os melhores colégios e foi ver os piores. E viu que há uma relação, sim, mas não é tão importante, só de verbas para a educação, mas sim alguns fatores como comprometimento, projeto ao longo do tempo, ao longo alcance, né? E principalmente ali a gestão da educação. A educação no Brasil, ela é deficiente. O grande movimento foi o todos na escola, mas a qualidade não chegou. A qualidade na educação depende muito da qualidade do gasto público na educação. Então, você precisa aumentar a quantidade de recursos que você vai investir, mas você precisa também alocar melhor esses recursos. Você precisa aumentar o tempo em sala de aula dos alunos, principalmente nas séries fundamentais, ensino infantil, né? Melhorar o ensino infantil para a gente ter a capacidade das famílias também melhorarem a sua renda. Quando você melhora a renda das famílias, você melhora também a capacidade dessas famílias darem alimento, darem comida, darem assistência escolar, porque a assistência escolar precisa ser uma rede de atenção escolar que envolve famílias, envolve a sociedade, envolve a comunidade escolar, escola estrito senso. Então, nós temos uma infinidade de fatores para serem enfrentados na educação. É claro que a boa remuneração dos professores, a boa remuneração daqueles que trabalham na escola, a melhor formação dos professores, isso tudo impacta diretamente na qualidade do ensino. Mas a gente precisa melhorar todos os indicadores sociais que estão ligados à educação para que a gente também possa ofertar uma melhor qualidade de educação. A revolução na educação precisa acontecer
para ontem, porque nós temos gerações e gerações de brasileiros que estão perdendo oportunidades por não estarem recebendo a devida formação e a devida alfabetização, inclusive com os indicadores de alfabetização agora que foram divulgados. A gente vê, e isso é um debate antigo, sobre a responsabilidade da educação no Brasil. Há uma pirâmide. As verbas para a educação são gastas aqui no Brasil com salários de funcionários do Ministério da Educação e principalmente professores das universidades federais. Quem paga professor no Brasil é o Estado e o município, né? A União fica com as universidades, que têm autonomia de gastos, e os estados e municípios, o município com o fundamental e os estados com o ensino médio, né? Essa divisão é perfeita ou o senhor inverteria isso, deputado? Não, eu acho que a gente tem uma lógica que pode ser modificada. Claro que o município, como a gente aqui já falou, é exatamente onde a gente põe a mão na massa para fazer os serviços acontecerem de saúde, educação, investir na infraestrutura ali no município. Então, isso precisa ser realmente na mão do município para o ensino infantil, para o ensino fundamental. A gente ter um ensino médio de qualidade também é muito importante para que as pessoas possam, inclusive, entrar no mercado de trabalho mais rápido, muitas vezes, atender ao mercado produtivo, que precisa de uma mão de obra mais qualificada e específica, em muitas vezes, dar oportunidade para as pessoas terem acesso às universidades, criar mecanismo também para que as universidades possam ser financiadas, além do mecanismo apenas da educação, do financiamento público, né? Então, tudo isso é um sistema que precisa estar funcionando em todas as esferas. Então, muitas vezes você tem uma qualidade de ensino que não é adequada, porque num município específico do Brasil a gente não está entregando uma boa qualidade do ensino infantil e do ensino fundamental, e aí o ensino médio, que o Estado ali naquele município, daquele Estado específico, não consegue também recepcionar o número de alunos suficiente para poder dar a qualidade de educação que, no conjunto, ali já se perdeu muita oportunidade, porque os meninos não chegaram todos ao ensino médio. O tempo de escola é importante. O senhor é do PV, foi secretário de Saúde, né, em Pernambuco, e lidou muito com a área ambiental. O que o senhor vê hoje no Rio Grande do Sul é um processo natural, ciclo da natureza, ou há uma intervenção ali de descaracterização do meio ambiente? Olha, Zé Maria, a gente tem recebido muitos sinais da natureza de que a devastação dos nossos biomas, de que a destruição das nossas unidades de conservação, muitas vezes, né, a falta de criação de unidades de proteção, né, no mundo todo, não é só apenas no Brasil. A gente tem uma discussão de que os países desenvolvidos já desmataram e nós ainda temos florestas a preservar, como o Congo, Indonésia, Brasil, mas é fundamental entender que o que acontece no Rio Grande do Sul, o desmatamento que aconteceu tão drástico ali no Rio Grande do Sul, ele poderia ter sido minorado, ele precisa estar antenado com toda a legislação ambiental brasileira, mas que hoje há uma grita da humanidade para que as ações sejam integradas. Mas não há um exagero ali, não? Esse chamamento para o meio ambiente, isso não pode provocar um retrocesso no desenvolvimento do país? Não. Eu acredito que a gente está mais do que na hora de fazer um desenvolvimento com sustentabilidade. Isso é possível. Isso é possível, com certeza. A gente fazer geração de energia nova, das novas modalidades de energia, né? Energia eólica, né? Energia solar, energia do hidrogênio verde, a gente fazer com que a gente tenha... Esqueça a palavra ambiental. Hoje a gente sempre está tratando socioambiental, ou seja, o investimento para que a gente tenha a preservação dos nossos biomas tem que estar ligado às pessoas que precisam sobreviver com empregos limpos e com renda para que elas possam sobreviver hoje. A gente não pode pensar em preservação ambiental sem olhar o homem que precisa sobreviver agora, nessa geração atual. Então, todas as políticas hoje de enfrentamento do aquecimento global, elas olham como enfrentar, né, o Partido Verde, como enfrentar essa questão de sustentabilidade, geração do emprego, também preservando os biomas
e gerando emprego para as pessoas. O Partido Verde, inclusive, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em relação ao Código Ambiental do Rio Grande do Sul, exatamente por conta dessas modificações que aconteceram lá e que trazem impactos, sem dúvidas, para aquilo que está acontecendo lá. E a gente tem sinais de que isso é só o começo, e não apenas no Rio Grande do Sul. Eu venho de uma região no Pernambuco, que é a Mata Sul do estado de Pernambuco, que é a bacia do Rio Una, bacia do Rio Sirinhaém, vem há mais de 40 anos castigando, as cidades todas já foram os centros urbanos das cidades de Água Preta, Palmares, Catende, Maraial, ali São Bento do Una, Belém de Maria, todas essas cidades já tiveram seus centros urbanos impactados recorrentemente, transportadas para áreas mais altas e que a gente precisa tomar providências, porque exatamente lá tem cinturões de barragens que foram construídos para proteger essas regiões, mas a gente sabe que é importante investimentos que contenham esse aquecimento global e é um esforço de todos os países. É um grande debate e um grande aditivo nos produtos de qualquer país quando se tem esse selo. Então, foi uma conversa boa, né? Passou rápido aqui, o programa muito bom. Muito obrigado, muito boa noite. E vamos ver se o Congresso Nacional segue em frente a essa pauta, porque há vetos, inclusive, sobre o meio ambiente, né, na pauta. Obrigado. É verdade, eu que agradeço, meu querido. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje, a minha parceira Denise não está aqui, ela teve um probleminha de saúde, está com dengue, mas volta aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Muito obrigado, fiquem com Deus.